Com a aceleração no ritmo de imunização contra a Covid, o Brasil beira a marca de 126 milhões de doses aplicadas. A vacinação já impacta no número de óbitos pela doença. O país tem hoje índice de morte similar ao registrado em fevereiro. Presidente Jair Bolsonaro indica Augusto Aras para novo mandato como Procurador-Geral da República. Mesmo com a crise, o levantamento aponta que 1 milhão de novas empresas foram abertas em 2021. Setor de turismo nacional surpreende e cresce quase 50% em maio. Estudo aponta que o número de mortes por Covid na Índia pode ser até 10 vezes superior ao balanço oficial. Onda de frio em Santa Catarina. Mais de 20 municípios registram temperatura negativa nesta terça-feira. Bilionário Jeff Bezos faz história ao realizar a sua primeira viagem ao espaço em voo sem piloto. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro decidiu reconduzir Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da República. O atual mandato de 2 anos vence em setembro. A primeira vez que indicou Augusto Aras para o cargo, em substituição a Raquel Dodge, o presidente Jair Bolsonaro também não analisou a lista com 3 nomes, que a Associação Nacional dos Procuradores sempre entrega ao presidente da República. Mas como não existe a obrigação da escolha ser feita entre os indicados, Bolsonaro avisou em sua conta no Twitter que encaminhou ao Senado a mensagem propondo a recondução de Augusto Aras ao comando da Procuradoria-Geral. Augusto Aras tinha a expectativa de ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, mas o presidente da República avisou que indicou o advogado-geral da União, André Mendonça, para o posto. Ele ainda precisará ser aprovado pelo Senado. Augusto Aras também. Neste caso, o Legislativo tem uma boa aceitação, justamente pelas críticas e ataques que sempre fez à Operação Lava Jato. Durante a sua gestão, que começou em setembro de 2019, a PGR acabou com as forças-tarefas de Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Em pronunciamento realizado em Rede Nacional de Rádio e Televisão, hoje à noite, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, conclamou o retorno das aulas presenciais e afirmou que o Brasil não pode continuar com as escolas fechadas, pois, segundo ele, trata-se de uma necessidade urgente. Ribeiro destacou as consequências geradas pela pandemia e disse que se o MEC pudesse determinar o retorno das aulas presenciais, ele já teria feito, mas destacou que a decisão de fechamento das instituições ficou com os estados e municípios. 1 milhão de doses de vacina da Pfizer chegaram há pouco no aeroporto de Viracopos. Esse é o primeiro lote de mais de 13 milhões de doses que o país deve receber até o fim do mês. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. A Pfizer anunciou que vai entregar 13 milhões de doses de vacinas nas 2 últimas semanas de julho. O aeroporto de Viracopos receberá 13 voos com as vacinas, assim como o que chegou essa noite. Segundo o Ministério da Saúde, a remessa de 1 milhão de doses que chegou nesta terça-feira completa 16 milhões de vacinas da Pfizer distribuídas no país. Na manhã desta terça-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, esteve em Foz do Iguaçu, no Paraná, e vacinou brasileiros que moram nas cidades de fronteira com o Paraguai e a Argentina. Desde a semana passada, o Ministério da Saúde tem distribuído doses de vacina para os brasileiros que vivem nas cidades de fronteiras secas. Desde o início da ação, 500 mil de pessoas foram atendidas em vários estados. É uma estratégia, até para que a gente possa conter variantes, criar uma espécie de um cordão epidemiológico, vacinando a população fronteiriça, para evitar que variantes que vêm de um outro país possam chegar aqui ao Brasil e atenção especial às nossas fronteiras secas. E os governadores do consórcio Nordeste anunciaram a chegada do primeiro lote de vacinas da Sputnik V.
A previsão é que no dia 28 de julho, 1.100.000 doses de vacina cheguem no aeroporto de Recife. O presidente do consórcio Nordeste, governador Wellington Dias, do Piauí, cobrou do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, uma manifestação sobre o uso da vacina no Plano Nacional de Imunização. A Sputnik foi autorizada pela Anvisa para o uso no Brasil em condições monitoradas para acompanhar o resultado em estados específicos. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Com pouco mais de 6 meses de campanha de imunização, do dia 17 de janeiro até hoje, dia 20 de julho, o Brasil aplicou 125.924.600 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. Desse montante, mais de 34.900.000 pessoas já estão totalmente imunizadas. O Instituto Butantan já iniciou o envase de mais 12 mil litros de insumos da matéria-prima da vacina Coronavac para a produção de 20 milhões de doses. O ingrediente farmacêutico ativo chegou da China na semana passada e o processo de rotulagem, embalagem e controle de qualidade das doses dura entre 15 a 20 dias. A Anvisa analisa a liberação emergencial de mais um remédio contra a Covid que não foi testado no Brasil. Os Estados Unidos autorizaram o uso em pessoas acima dos 12 anos, no caso de doença leve e moderada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu o pedido de uso emergencial do medicamento Sotrovimab para tratar de pacientes com Covid-19. A farmacêutica GlaxoSmithKline Brasil fez a requisição junto à agência. O remédio não teve exames clínicos testados no país. O remédio é um anticorpo monoclonal, uma proteína produzida em laboratório que ajuda o sistema imunológico a combater vírus, bactérias e câncer por meio do reconhecimento de antígenos. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos aprovou o uso emergencial do produto no dia 26 de maio para tratar a Covid-19 de leve a moderada em pessoas com 12 anos ou mais. O prazo de análise pela Anvisa é de 30 dias. E agora vamos ver o ranking de imunização no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 3 bilhões e 700 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A China segue à frente e supera até agora a marca de 1 bilhão e 470 milhões de doses. Na sequência está a Índia, que quase alcança os 412 milhões. Atrás, na terceira posição, estão os Estados Unidos, com mais de 338 milhões. O Brasil segue na quarta colocação e hoje beira a marca de 126 milhões de doses. E fechando o ranking dos 5 mais, está a Alemanha, que registra mais de 86 milhões e meio de unidades de vacinas aplicadas até agora. O governo do Canadá anunciou que reabrirá suas fronteiras para turistas completamente imunizados contra a Covid. Os vacinados ainda estarão dispensados de realizar quarentena. Passageiros vindos do Brasil estarão liberados para entrada a partir de 7 de setembro. O país aceitará pessoas que receberam as vacinas da AstraZeneca, Pfizer, Moderna e Janssen. A Coronavac, desenvolvida pela Sinovac, ficou de fora. Mesmo depois de se vacinar, a maioria dos brasileiros vai continuar com as medidas de proteção contra a Covid, como o uso de máscaras e o distanciamento social. É o que mostra uma pesquisa feita em 9 países para o Fórum Econômico Mundial. Finalmente chegou o dia. A Maria Eliane vai tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 e completar a imunização. Validade o lote, Biomanguinhos Fiocruz é a vacina que é produzida pela AstraZeneca, tá bom? Pronto. Mas e agora? O que muda na vida dela? Nada. Nesse momento, nada em relação à pandemia, porque enquanto tiver pandemia, acho que não tem que mudar nada, né? A gente não pode se iludir com isso de que tomou e está livre. Não, a gente não está livre. Mesmo depois de completar a imunização com 2 doses ou com uma, no caso da vacina Janssen, o brasileiro vai manter os hábitos de proteção que foram adotados durante a pandemia. Em relação aos cuidados, máscara, distanciamento social, por exemplo, vai continuar tudo do mesmo jeito? Tem que continuar, né? Eu acho que tem que continuar até o final, né? A gente começou junto, tem que terminar junto, com máscara e álcool gel e tudo que a gente precisa e também
mantendo o sistema imune lá em cima para a gente poder resistir, né? É o que revela uma pesquisa feita em 9 países para o Fórum Econômico Mundial. De acordo com o levantamento, 83% dos brasileiros pretendem continuar usando máscaras. E esse foi o segundo maior índice entre os países pesquisados, atrás apenas do México, com 85%. Isso, para mim, só demonstra uma coisa, que as pessoas estão assustadas. Mas, por outro lado, se a gente for ver qual é a idade das pessoas mesmo que dizem que vão ficar com máscara, o que realmente elas pensam, então eu acho que tudo isso aí pode ter, quando a gente seleciona uma amostra, uma população, a gente pode selecionar uma população que esteja mais predisposta a permanecer com uma atitude frente a uma ameaça. 84% também disseram que vão continuar mantendo o distanciamento social, mesmo tendo sido vacinados. Novamente, o Brasil ficou atrás apenas do México, que registrou 85%. No futuro, a gente vai ter mais dados e nós vamos ver realmente como a população vai se comportar e ver o que realmente será adotado como algo mais permanente do que outro. Eu, pelo menos, quando fico pensando em aeroportos, aglomeração, eu fico imaginando que eu não sei o que eu vou ser capaz de fazer, quais são as atitudes que vão permanecer comigo e quais aquelas que eu vou abrir mão. As entrevistas foram feitas online com mais de 12 mil pessoas e muita gente, é claro, quer voltar à vida normal. Por isso, a pesquisa perguntou o que cada entrevistado se sente seguro em fazer após tomar a vacina. Voltar a frequentar restaurantes é considerado o programa mais seguro para a maioria. Usar o transporte público foi o segundo item mais apontado pelos entrevistados. E na outra ponta da pesquisa, menos da metade das pessoas se sentem confortáveis para frequentar shows e eventos esportivos. E poucos se arriscarão a viajar para locais que não têm vacina disponível. Se a gente tiver certeza que as vacinas que a gente está aplicando e estamos recebendo, se a gente tiver a segurança que elas vão definitivamente nos proteger, talvez muitas dessas atitudes possam vir a ser mudadas. Mas, claro, quanto mais fechado e mais aglomerado for o ambiente, provavelmente mais riscos as pessoas terão. Mas eu volto a dizer que o mais importante é a gente ter certeza sobre a segurança e a eficácia na proteção das vacinas que a gente está administrando agora, que no futuro também administrará e provavelmente que serão, inclusive, melhores do que as vacinas que a gente está utilizando hoje em dia. Mesmo depois de vacinada, a Cristina não se sente segura para retomar muita coisa que fazia antes. Mesmo depois da vacina, tem se prejudicado com esse coronavírus aí. Então, tem que se sentir segura nas mãos de Deus. Já o Diego planeja viajar e espera que o futuro seja uma volta ao passado, para a época antes da pandemia. Sim, a esperança é essa, começar a voltar ao que era antes, né? 2019, né? Voltar um pouco ao que era o ano de 2019 ou começo de 2020, né? Sem o coronavírus. Depois de 2 anos praticamente sem viajar, desde 2019, poder viajar, poder sair um pouco mais, né? Encontrar a família também. A gente agora é só online, né? Só encontra a família online pelo computador e ver presencialmente depois de estar imunizado, né? Após a segunda dose. Daqui a pouco, mais atualizações da pandemia pelo mundo. Índia pode ter perdido 10 vezes mais vidas para a Covid do que o divulgado. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil contabilizou mais 1.424 mortes e pouco mais de 27.590 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Esses números apontam uma queda e mostram que o país voltou a patamares de fevereiro. O mundo se aproxima de 191.303.000 pessoas contaminadas pelo coronavírus e de pouco mais de 4.103.000 mortes por complicações da doença. A variante Delta continua a se espalhar pelos Estados Unidos e, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, ela já é responsável por cerca de 83% dos novos casos confirmados no país. O número de infecções passa de 34.163.000 e o de óbitos chega a 609.463.
A Índia tem mais de 31.174.000 contaminações. O Brasil se aproxima de 19.419.500 pessoas que testaram positivo para a Covid, com um total de 544.180 brasileiros vítimas da doença. A França passou de 5.952.000 casos e a Rússia registra um pouco menos. Tem cerca de 5.931.000 diagnósticos confirmados. O número real de mortes provocadas pela Covid na Índia pode ser até 10 vezes superior às mais de 414.000 vítimas registradas no balanço oficial. É o que aponta um estudo de um grupo de pesquisas americano. Um estudo do Centro para o Desenvolvimento Global calcula que entre 3.400.000 e 4.700.000 pessoas morreram vítimas do vírus no país de 1,3 bilhão de habitantes. Os pesquisadores dizem que o número real de mortes representaria a maior tragédia humanitária da Índia desde a independência. O país asiático registrou uma onda violenta de casos em abril e maio, provocada em grande parte pela variante Delta, que foi identificada pela primeira vez na própria Índia. O balanço oficial de 414.000 mortes por Covid-19 coloca o país no terceiro lugar em óbitos, atrás apenas dos Estados Unidos, com 609.000 mortes, e do Brasil, com 542.000. Analistas questionam os números indianos, mas atribuem os erros mais ao nível do colapso dos serviços de saúde saturados que a uma manipulação deliberada. Recentemente, vários estados indianos revisaram os balanços nas últimas semanas e adicionaram milhares de óbitos que não haviam sido contabilizados. O estudo do Centro de Pesquisas americano se baseou na análise do excesso de mortalidade, o número de mortes adicionais na comparação com o período prévio à crise de saúde. O cálculo não é exato, mas leva a crer que o balanço de mortes da pandemia é de uma magnitude muito maior do que a contagem oficial. Um relatório da OMS em maio destacou que até 3 vezes mais pessoas morreram no mundo durante a pandemia de coronavírus ou outras causas do que o indicado nas estatísticas oficiais. A nova etapa de flexibilização de medidas contra a Covid na Inglaterra levou milhares de pessoas às praias. A suspensão de quase todas as restrições sanitárias para conter a Covid no chamado Dia da Liberdade foi celebrada por toda a Inglaterra nesta segunda-feira. Milhares de britânicos aproveitaram o dia quente para curtir a praia em Bournemouth, apesar da tendência de alta de mortes e internações. A escolha da data para a suspensão das medidas restritivas voltou a ser defendida pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Se não abrirmos agora, então corremos o risco de condições ainda mais difíceis nos meses mais frios, quando o vírus tem uma vantagem natural e perdemos o intervalo das férias escolares. Chegamos ao ponto, depois de tantos terem sido vacinados, que novas restrições não impedem mais internações e mortes, mas simplesmente atrasam o inevitável. Então temos que nos perguntar, se não agora, quando? Em Londres, um ato reuniu diversos manifestantes anti-vacinas na frente do parlamento britânico. O Reino Unido é um dos países europeus mais afetados pela pandemia, com mais de 128.000 mortes e registra atualmente o maior número de contágios diários no continente. Tomar café não vai fazer o seu coração disparar. É o que aponta um estudo publicado ontem pela revista científica JAMA Internal Medicine. Nós brasileiros gostamos dessa notícia porque o hábito do Brasil é sempre tomar um cafezinho. E os pesquisadores descobriram que o hábito de ingerir café está inclusive associado à diminuição dos riscos de desenvolver arritmias cardíacas, como fibrilação arterial, caracterizada por uma frequência cardíaca irregular e muitas vezes acelerada, que geralmente provoca má circulação sanguínea. Especialistas analisaram o consumo de mais de 386.000 pessoas por um período de 3 anos, comparando com ocorrências de arritmias cardíacas, incluindo a fibrilação arterial.
Segundo o pesquisador Gregory Marcos, após descartar hábitos e doenças que poderiam causar palpitações, os pesquisadores descobriram que cada xícara de café consumida estava associada à diminuição em 3% dos riscos de incidência de arritmia. O estudo não identificou associação significativa entre a dificuldade para metabolizar o café e o desenvolvimento de arritmia. A ideia de que o café causa palpitações surgiu de estudos menores e antigos, incluindo um que focava exclusivamente em médicos do sexo masculino. Atualmente, a ciência tem uma visão diferente. Uma revisão de 201 meta-análises revelou que o consumo moderado de café é provavelmente mais benéfico do que prejudicial à saúde. Além disso, já foram descobertos outros potenciais benefícios relacionados ao café, como redução dos riscos de câncer, diabetes, doenças cardíacas e mortalidade em geral. E veja a seguir, o bilionário Jeff Bezos faz a sua primeira missão espacial. E você vai ver também, 1 milhão de novas empresas foram abertas em 2021 no Brasil. Mais de 1 milhão de novas empresas foram abertas nos primeiros meses deste ano, segundo o Sebrae. Em muitos casos, os espaços são divididos e a colaboração se destaca. Nesta loja, pelo menos 15 empresas prestam serviços para festas. Quem quiser organizar um evento pode vir e fazer tudo no mesmo ambiente. A Michelle é a proprietária do espaço. Só ela tem 4 CNPJs. O mais recente, de janeiro deste ano, é o coworking, para fotógrafos, decoradores e outros empreendedores do ramo. O cenário que a gente vive de pandemia, a gente viu que a única verdade para esse ano é colaboração, né? Então a gente, para que o nosso mercado de eventos não continuasse sofrendo tanto com a pandemia, a gente entendeu que para abrir um espaço de atendimento, ele deveria ser colaborativo, ele deveria ser compartilhado. No final do ano passado, a gente decidiu que para sobreviver a gente tinha que ampliar. Para ampliar precisava de um espaço e que esse espaço sozinho não ia para lugar nenhum. Então a gente montou a Festa&Co, é um coworking, e que é ambientado num café. Como a gente abriu em janeiro e logo em março a gente teve um lockdown, a gente se fechou aqui dentro, todas as empresas parceiras, minhas equipes de todas as empresas, e vamos buscar soluções fora da caixa. E aí saiu uma delas, a coleção de camisetas que a gente recém lançou em maio, junho, que foi uma coleção de camisetas descontraídas, com tema de café, e que está no nosso mercadinho, que a gente também foi a outra solução, foi ter um mercadinho de produtos relacionados a café. Mais de 1 milhão de novas empresas foram abertas nos primeiros meses deste ano. Segundo o Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o segmento que lidera é o de roupas, calçados e acessórios. Apenas neste setor, mais de 56 mil novas empresas foram criadas em 2021. Como a Rosiane, que em junho deste ano abriu uma loja de roupas de moda fit para mulheres pela internet. Essa modalidade eu escolhi por ser algo mais prático, né? Que eu acho que não é o momento de abrir algo físico e eu posso estar perto da minha família, fazer o meu horário, é algo que não precisa de tanto investimento e também é algo que traz um desafio, né? Porque as ferramentas estão toda hora mudando, então é desafiador, a gente tem que aprender também, se superar. Mas é algo que eu estou gostando, eu acho que esse mundo online para vendas só tem a crescer. Além do segmento de moda, se destacam promoção de vendas, segmento de beleza, alimentos para consumo em casa, construção e serviços administrativos. O que explica esse crescimento do número de MEIs é principalmente a questão do desemprego. Diante da situação de desemprego, muitas pessoas estão encontrando no pequeno negócio uma forma de ocupação e renda. E o MEI é a figura que é mais fácil criar um empreendimento dessa natureza. Esse aumento do número de empresas nesse processo, né, nesse período de pandemia, é que ele não foi necessariamente causado pela crise sanitária, mas sim foi acelerado, assim como vários outros processos.
E é claro que isso também vem impulsionado pela ressignificação dos conceitos de emprego e trabalho como a gente conhecia. Quem buscou essa ressignificação foi a Nilen. Depois que deixou o serviço público, ela quis investir em um projeto desenvolvido por mulheres. O coworking voltado à prestação de serviços de beleza foi inaugurado no fim do primeiro semestre deste ano e aluga o espaço para manicures e cabeleireiros, por exemplo, além de oferecer um espaço para café. Iniciar um projeto como esse nesse momento de pandemia foi uma loucura necessária. Hoje a Mani se divide em 2 espaços, a área da estética e a área do café. Ela investiu em um segmento que também está acelerado. 36 mil novas empresas foram abertas nesse ramo em 2021. Segundo o Banco Nacional do Desenvolvimento Social, BNDES, mais de 154 bilhões de reais foram investidos no país em iniciativas de auxílio às empresas para reduzir o impacto da pandemia. E as médias e pequenas empresas foram priorizadas, como destacou o presidente do BNDES, Gustavo Montesano, em entrevista à TV Brasil. O banco nunca apoiou tantos pequenos e médios microempresários como apoia recentemente. São os nossos heróis nacionais que a gente fala. Seja ele na indústria, no serviço, comércio ou no setor agro. É um momento desafiador, é delicado, a gente sabe disso. O empresário está ralando, está trabalhando para levar o Brasil para frente. A gente pode perceber do ano passado para cá como são heróis, porque foram muitas mudanças comportamentais ao mesmo tempo, tanto no comportamento de consumo, né, você com os seus fornecedores pessoais e profissionais, como no mercado como um todo no Brasil, né? Então a gente percebe que no mercado de festas a gente foi muito afetado, os grandes eventos ainda não voltaram, mas todos os profissionais se reinventaram e a gente percebe negócios muito inovadores dessas cabeças criativas que são os empreendedores. O presidente Jair Bolsonaro afirmou durante a entrevista a um programa de TV que o novo Bolsa Família terá um valor de, no mínimo, R$ 300. Atualmente, a média do Bolsa Família equivale a R$ 192. No mês passado, Bolsonaro já havia adiantado que a nova fase do programa teria reajuste aos beneficiários. A Caixa Econômica Federal depositou hoje a 4ª parcela do auxílio emergencial para trabalhadores nascidos em março. O dinheiro pode ser usado para compras, pagamentos e transferências por meio de conta digital no aplicativo Caixa Tem. Mas o saque só será liberado no dia 4 de agosto. Os valores do benefício variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. Também receberam hoje os beneficiários do Bolsa Família com final 2 e o dinheiro já está disponível para o saque. E o turismo nacional cresceu quase 50% em maio. Segundo a Federação do Comércio, o faturamento do setor no mês somou mais de 9 bilhões de reais. O turismo brasileiro começa a dar sinais positivos depois de registrar baixas por causa da pandemia. Segundo o levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, o faturamento nacional do setor, em maio, foi de 9 bilhões e 600 milhões de reais, uma alta de 47,5% em comparação com o mesmo mês de 2020. Apesar da forte elevação, o setor acumula retração de quase 10% no ano até aqui, o que representa uma queda de faturamento de cerca de 5 bilhões de reais. O transporte aéreo segue como a área mais afetada, com perda de 50% do faturamento em relação a maio de 2019. Antes da pandemia. A redução de demanda de passageiros foi de 43% no mesmo período. Já os setores de restaurantes e alojamentos faturaram 2 bilhões e 800 milhões de reais, valor 1/3 menor do que no mesmo mês em 2019. O número é próximo ao do conjunto de atividades culturais, recreativas e esportivas, que teve queda de 33,8%. No mercado financeiro, depois de registrar a maior alta em 10 meses, o dólar fechou a sexta-feira em queda. No mês, é a terceira vez em 13 sessões que a moeda americana registra perdas frente ao real, que vem sofrendo com os temores sobre a variante Delta do coronavírus. A moeda norte-americana recuou 0,37% e encerrou o dia cotada a R$ 5,231 na venda.
E a cápsula carregando o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, e 3 outras pessoas pousou no deserto do oeste do Texas depois de viajar ao espaço. Toda a missão foi exibida ao vivo. Depois, em entrevista, Bezos disse que ficou maravilhado com a beleza e a fragilidade da Terra quando viu o planeta durante o voo. O bilionário Jeff Bezos decolou no seu foguete, o New Shepard, acompanhado de mais 3 tripulantes no primeiro voo tripulado a ir ao espaço sem piloto. A cápsula Blue Origin aterrissou na Terra 9 minutos depois. Ainda estavam na missão o irmão de Bezos, Mark, a primeira espacial Wally Funk, de 82 anos, e o estudante de apenas 18, Oliver Damon. A cápsula com o homem mais rico do mundo pousou no deserto do oeste do estado americano do Texas. Após a experiência, ele não escondeu a emoção durante a entrevista coletiva. A parte mais profunda disso para mim foi olhar para a Terra e olhar para a atmosfera da Terra. Cada astronauta, todos que estiveram no espaço, dizem que a experiência é transformadora. Eles ficaram surpresos e pasmos com a Terra e a beleza dela, mas também com a fragilidade, e eu posso garantir isso. E daqui a pouco, notícias sobre as Olimpíadas. E ainda, municípios catarinenses registram temperaturas negativas. O governo japonês confirmou hoje que o imperador Naruhito vai estar na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2020. Ainda não foram confirmados os detalhes da participação nos eventos, mas é esperado que ele declare oficialmente o início das Olimpíadas. Presença real na abertura das Olimpíadas de Tóquio. A agência da Casa Imperial confirmou que o imperador do Japão, Naruhito, vai fazer parte da cerimônia na próxima sexta-feira. Ele tem o papel de presidente honorário dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2020. A expectativa sobre a participação do imperador é de que ele seja mais do que apenas um espectador. É possível que declare oficialmente o início do evento. Naruhito não estará acompanhado da imperatriz Masako, mas sim ao lado de algumas centenas de personalidades japonesas e estrangeiras. O imperador do Japão não tem poder político, mas é figura simbólica para o país. No fim de junho, o chefe da agência da Casa Imperial declarou que Naruhito estava preocupado com o aumento dos casos de Covid-19. Mais tarde, o governo japonês minimizou a declaração. Apesar da abertura oficial do evento ocorrer somente na sexta-feira, a seleção feminina de futebol abre a participação do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio daqui a pouco às 5 da manhã contra a China pela estreia do Grupo F. As jogadoras buscam um inédito ouro olímpico para o futebol feminino brasileiro e nós ficaremos na torcida. Amanhã traremos atualizações da participação brasileira nos Jogos. O número de mortes nas inundações registradas na semana passada na Alemanha subiu para 169, segundo informações das equipes de salvamento locais, elevando para 200 o balanço de vítimas nas enchentes causadas pelas fortes chuvas na Europa. A população alemã tem reclamado e o debate sobre uma suposta demora na emissão de alertas para catástrofes entrou em pauta no país. Agora, o governo vai oferecer ajuda de emergência aos atingidos e depois elaborar um programa de reconstrução que vai custar bilhões e bilhões de euros. E Santa Catarina registrou menos 8 graus em cidades da região serrana. Mais de 20 municípios catarinenses tiveram temperatura negativa. O amanhecer hoje foi gelado em todo o estado catarinense. As temperaturas ficaram negativas em mais de 25 cidades. Em Urupema, na Serra, os termômetros marcaram menos 8,06 graus. Em Bom Jardim da Serra, a mínima foi de 6 graus negativos. Em Fraiburgo, os campos amanheceram cobertos de gelo, com temperaturas em torno de 2 graus negativos. Até o gato procurava um local mais quentinho para se abrigar. Na Grande Florianópolis, também houve registros de temperaturas negativas. Na cidade de Rancho Queimado, às 6 horas da manhã, os termômetros marcaram
menos 1,1 grau. Em Criciúma, no sul catarinense, a mínima chegou a 0,82. A previsão é que as temperaturas subam gradualmente amanhã, mas o frio deve continuar durante a manhã e a noite em Santa Catarina. As mínimas esperadas são de 0 a 4 graus no oeste do estado catarinense e de 5 a 8 graus no restante do estado. Por causa do frio intenso do fim de junho e mais essa frente fria de agora, uma árvore bastante comum em Campo Grande está dando muito trabalho. Na rua, olha só o monte de folhas. Elas são da árvore conhecida popularmente como sete copas ou castanhola. Nesta época de frio e estiagem, é normal caírem as folhas. Essa espécie de origem indiana está presente em quase todos os cantos da cidade e também em muitos terrenos. Neste, no Jardim Seminário, quem sofre bastante é a vizinha. Nesta época, as folhas caem direto, dá para ver aqui no chão, né? A dona da casa recolhe as folhas até 3 vezes por dia. Tá vendo aqueles sacos pretos ali? São de folhas recolhidas só nesta segunda-feira pela manhã. Nada contra a natureza, né? Infelizmente. Mas o transtorno é tanto trabalhoso, como também está sendo financeiro, porque os sacos de lixo não são baratos hoje, né? Gisele é bióloga e superintendente de gestão ambiental da Semador, a Secretaria de Meio Ambiente. Ela diz que a queda de folhas é normal em muitas espécies e esse fato jamais serve como justificativa para quem pretende cortar a árvore. Em área pública ou em área particular, é necessário ter autorização da Semador para proceder ao corte. A legislação, ela define qual é o estado que a árvore deve estar para ser passível de remoção. Então, nós só podemos autorizar a remoção de árvores que estejam em risco iminente de queda, que sejam de uma espécie exótica invasora ou que tenham um estado fitossanitário bem comprometido. Gisele afirma que a sete copas pode sim ser plantada em terreno residencial. E nos casos em que alguém se sente incomodado com as folhas, a solução é uma só. Convém conversar com o vizinho e se articularem em como proceder essa limpeza, né? Ela cai folhas, mas ela dá frutos, ela serve de alimento para a fauna, né? Então, vamos olhar o lado positivo. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz revelou o ensinamento de que Deus nos escolheu para que produzamos o fruto do Espírito, que tem 9 qualidades, a começar pelo amor. Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Vamos entender o texto. O que me chama a atenção, primeiro de tudo, não fala de frutos, fala de fruto. Mas o fruto do Espírito é, 2 pontos. Então, vem as qualidades encontradas nesse fruto do Espírito. É um fruto com 9 qualidades: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Meditando na palavra de Deus, ele me fez lembrar de João 15:16. Se você não lembra, olha o que a Bíblia Sagrada diz. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Há uma semana falávamos de Provérbios, capítulo 31, versículo 10 em diante, falando da igreja virtuosa. E dentre tantas qualidades encontradas na igreja virtuosa, na igreja que dá honra, dá orgulho para Deus, a Bíblia Sagrada diz que a força e a honra estão nos vestidos da igreja. No tipo de roupa que ela mesma produz e se veste. A igreja precisa estar vestida, e eu até mencionei dentro da mensagem de Provérbios o Gálatas 5:22. Que a gente deve ou deveríamos estar vestidos de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, domínio próprio. Então, o João está dizendo que Deus nos escolheu para que a gente vá e produza fruto, um fruto em especial, que é o fruto do Espírito.
Não fala frutos, fala fruto. A mangueira só dá um tipo de fruto. A laranjeira só dá um tipo de fruto. A macieira só dá um tipo de fruto. A igreja, ela só dá um tipo de fruto. É o fruto do Espírito. É um fruto que qualquer um que participar, e isso aqui é interessante, vai ingerir no seu espírito amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Não é isso que acontece quando chupamos a laranja? Não colocamos no nosso corpo a vitamina C? Qualquer pessoa que participar do fruto do Espírito que eu, Josias, e você, a Igreja de Cristo em geral, produz, vai trazer para as pessoas essas vitaminas, essas qualidades. Que coisa bonita. O Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.